Olá, irmãos da UD Partenon. Eu sou Paulo Machado e é com imensa satisfação e gratidão que me reúno com vocês para refletir acerca dos ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo para aplicação na vida diária. Nós vamos ver que, historicamente, o homem sempre se preocupou em antecipar eventos negativos e positivos para que ele conseguisse manter o seu poder, sua riqueza, seus prazeres. Então pagou para pitonisas, para adivinhos pseudo-sábios e usou recursos caríssimos e muitas vezes acabou se enganando com aquilo, com o efeito daquelas informações que estavam sendo passadas para ele antecipar e continuar se dando bem do ponto de vista dele. Então nós vamos ver que eventos assim como, por exemplo, a peste negra, que é o contágio então, de uma doença através da urina do rato, na Idade Média. A mesma preocupação o homem teve quando veio o cólera, a contaminação da água também. Milhares de pessoas, nos dois casos, acabaram morrendo. E por fim, nós vamos mencionar assim, que em meados do século XVIII e meados do século XIX, nós tivemos a tuberculose que desencarnou mais de 1 bilhão de pessoas. Mas então, o que é que o homem deve procurar efetivamente para ele continuar evoluindo e aproveitando e chegando a uma boa era? Porque todo mundo quer ser perfeito e feliz. Para chegar a uma era dessas, o homem não precisaria em nenhum momento da sua história jamais ter despendido esse tipo de recurso financeiro, empreendimentos para fazer isso aí, porque isso tudo sempre esteve de graça colocado para nós. Se nós olharmos o momento que nós estamos atuando, os países que têm um menor impacto na pandemia são aqueles que diagnosticaram rapidamente e se confinaram. E aí vem a seguinte reflexão: qual seria então, ao longo da história do homem, o passo certo? O mesmo que está sendo tomado agora. Se o homem tivesse diagnosticado, ouvido o que justamente Moisés trouxe, né, que é responsável pela justiça, pelo conhecimento, reconhecimento do Deus único, os 10 mandamentos, ali tinha um diagnóstico do que não se poderia fazer e o que deveria ser feito. Mas também tinha um confinamento ali colocando. Estava colocando o indivíduo num confinamento qual? Da prática única e exclusiva do bem. Né? Vem o Cristo depois, e em sua doutrina do amor, coloca então amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, tratando o próximo como gostaríamos de ser tratados. Ora aí de novo o Cristo nos diagnostica, porque ele coloca amai-vos e instruí-vos, nos levando a uma reflexão sobre quem nós somos. E ainda mais, para a época ainda que o homem não tinha evoluído tanto cientificamente, intelectualmente, ele colocou que haveria um consolador que esclareceria melhor. Vem o Espiritismo e coloca para nós que todas aquelas, matando a nossa curiosidade, que as nossas aflições atuais, elas estão baseadas em 2 aspectos: causas anteriores, geradas por escolhas mal feitas em outras encarnações, e causas atuais, que nós acabamos muitas vezes agregando mais provas, mais resgates, mais dificuldades para nós. Diante desse quadro, o homem sempre teve de graça na sua mão elementos poderosos para o seu progresso. Olha o que diz, eu vou quebrar o protocolo aqui, o que diz esta obra, Amanhecer de uma Nova Era, psicografia de Divaldo Franco, do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Diz ele na apresentação o seguinte: desde épocas muito recuadas que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Não somente os espíritos em processos de crescimento intelectual, mas também com aqueles que se hajam comprometido negativamente em relação às divinas leis que regem o universo. Então, estava colocando que o mundo, que a Terra era um planeta já destinado a um benefício, que é uma graça ao que nós estamos passando. Mas como é que se passa isso bem? Como eu disse, Moisés, passando pelo Cristo e o Espiritismo, tem o diagnóstico certo e tem a colocação do confinamento. Mas que confinamento é esse que o Espiritismo prega para que nós consigamos superar situações, que inclusive as que nós estamos passando presentemente? Diz aqui no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nas instruções dos Espíritos, uma informação trazida por Kardec, de uma mensagem de um espírito chamado, que se identificou como Irmã Rosália. Diz ela: a caridade moral
consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Ou seja, ela culminou em dar o diagnóstico. Ela disse para nós como é que nós temos que enfrentar a situação. Porque nós vamos encontrar em outras passagens do Evangelho a seguinte situação: basta a ausência do bem para que o mal se implante. Ora, nós já sabendo disso, nós sabemos que temos que praticar o bem, então, para que o mal não se implante. Mais ainda, nossa grande dificuldade é o confinamento, né, exatamente com aqueles que nós temos dificuldade de lidar, espíritos encarnados e desencarnados. Então, se nós analisarmos, em situações que nem a que nós estamos vivendo, nós já estamos na nova era, só que não acordamos para isso. Nós estamos em zona de dificuldade, mas como lidar com isso? Nós temos dois papéis que nós estamos vendo que a humanidade está adotando nesse momento de chegada da nova era. Auxiliar materialmente a todos aqueles que necessitam de amparo e que não têm materialmente apoio. Mas, acima de tudo, esse envolvimento moral para que nós consigamos, então, chegar a outra condição de aproveitamento de um mundo de regeneração. Capítulo 13, nos infortúnios ocultos, no item 4, já tem a menção de que é nessas grandes calamidades que a caridade se emociona, no sentido de estender o auxílio e reparar os prejuízos que esses desastres podem acontecer, podem levar. Então, no nosso caso, nós que estamos confinados com determinadas pessoas, essas são as pessoas certas para que nós possamos moralmente apoiá-las e trocarmos, porque se constituem em núcleos poderosos em termos de amor e afeto, para que nós possamos continuar vibrando dentro desse ambiente, mas também para fora, contribuindo para a psicosfera terrestre nesse sentido. Como é que a gente vai trabalhar nesse sentido? Como é que a gente vai poder fazer? Muitas vezes nós teremos momentos em que poderemos tropeçar ou nos sentir enfraquecidos. Assim como não dá, em hipótese alguma, para que nós saiamos desse confinamento, porque poderemos ser contaminados, nós não podemos relaxar no orar e vigiar. Então, definitivamente, a nova era já chegou para nós. É a maneira como nós vamos tratar e desenvolver esse aprendizado, entregando afeto, amor, realmente, o jugo leve do Cristo, amor e caridade, é que nós vamos conseguir, então, chegar a uma etapa de aproveitamento desse momento. Muito obrigado. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe, comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.